Nesse vídeo vamos te levar para conhecer uma mina de ouro desativada que funcionou no século XVIII e ainda tem muito a nos contar sobre o período da escravidão e do ciclo do ouro em Ouro Preto. É um passeio de muito aprendizado e que todos deveriam fazer, para ver e sentir na pele o que muitas pessoas passaram e construíram com seu sangue e suor, e que muitas vezes lhe custou a vida. Então vem com a gente conhecer os bastidores de toda a beleza que se vê em Ouro Preto hoje. Vem descobrir onde tudo começou. A igreja aqui atrás de mim é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ela foi construída por escravizados e era frequentada somente por eles também. Reza a lenda, segundo histórias, que ela foi construída com a ajuda financeira do Chico Rei. E para quem não conhece a história, Chico Rei era um rei africano do Congo que foi trazido aqui para o Brasil como um prisioneiro de guerra e foi escravizado aqui em Minas Gerais. E com o passar do tempo ele foi juntando dinheiro, conseguindo comprar a sua alforria e acabou se tornando dono da mina de ouro onde ele trabalhou e alforriou também todos os companheiros seus de trabalho na mina. E formou uma irmandade dos homens pretos e uma das igrejas aqui de Ouro Preto, que dizem que ele ajudou, na fundação da construção, teria sido essa aqui, a igreja do Rosário. Chico Rei se chamava Galanga, era rei do Congo, foi capturado e vendido como escravo. Trazido para o Brasil com toda a família, apenas ele e o filho sobreviveram à longa travessia no oceano, que podia durar até 40 dias e era feita em navios conhecidos como tumbeiros, devido à grande quantidade de pessoas que morriam na travessia. No Brasil foi batizado como Francisco. Ele e o filho Muzinga foram trabalhar para o Major Augusto de Andrade Góes e trabalhou na mina do Palácio Velho, também chamada de Mina da Encardideira. O Major Augusto estava muito doente e fez uma proposta a Chico de lhe vender a prazo a Mina da Encardideira, pois ele considerava aquela uma lavra morta, uma mina que já estava esgotada pela exploração do ouro com sua produção muito reduzida. Mas Chico aceitou e encontrou um novo veio de ouro, e todo o ouro que encontrava e aguardando para libertar os seus amigos. Libertou toda a sua tribo que veio junto com ele do Congo. E quem era alforriado trabalhava na mina com Chico para juntar dinheiro e alforriar mais pessoas. Foram mais de 400 alforriados e centenas de crianças que ele apadrinhou e alforriou já na pia batismal. Chico enriqueceu com a mina e ajudou a construir 2 igrejas em Ouro Preto. Todos tinham muita gratidão por ele, uma dívida moral. Mas afinal de contas, Chico Rei existiu de verdade ou é apenas uma lenda? Não há registro sobre a existência dele, mas era uma época onde poucos tinham registro, principalmente pessoas escravizadas. Mas a tradição oral é muito forte e tudo leva a crer que sim, Chico Rei existiu, e eu também quero acreditar que sim. Ainda existem aqui em Ouro Preto lugares que você pode visitar que são ligados à história dele, como a mina do Chico Rei, a mina do Palácio Velho, a igreja de Santa Ifigênia e a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E usando as palavras do escritor Agripa Vasconcelos no seu livro chamado Chico Rei, Chico tinha apenas um defeito, era preto. Se fosse branco, sua história seria contada por muitos anos e ele seria reconhecido como um grande libertador de escravos desse país. Mas era preto e hoje não podemos nem afirmar com certeza se ele existiu ou não. Reza a lenda que essa igreja abre de terça a domingo a partir de 1h da tarde, mas é muito questão de sorte, é uma verdadeira loteria pegar elas abertas, Eu tô aqui agora, é 1h30 da tarde, mas tá fechada. Perguntei no comércio aqui na frente, eles falaram que não tem um horário certo, tem dias que abre 1h, 2h, até 3h da tarde. Então, gente, tentem a sorte, eu vou tentar voltar aqui outro dia para pegar ela aberta, para poder mostrar para vocês. Por vídeo é até difícil mensurar para vocês o tamanho dessas igrejas. Olha isso. Elas são imensas, imensas, muito grandes mesmo. Assim, não dá nem para acreditar, não tem nem como comparar com alguma coisa para mostrar para vocês. O vídeo de hoje vai ser sobre um tema complicado, delicado e difícil de se falar, o período da escravidão aqui em Minas Gerais durante o ciclo do ouro.
E a gente vai agora para a mina de Santa Rita conhecer um guia chamado Jefferson, que é uma lenda viva aqui da cidade. Ele sabe muito sobre o assunto, tem muito conhecimento, muitas histórias para contar para vocês. E eu tô até ansiosa para conhecê-lo, porque eu assisti muitos vídeos no YouTube onde ele aparecia, aprendi muito com ele. E ele tem uma didática, uma maneira, né, de passar essa história de uma maneira até leve, um pouco descontraída, sabe, para o assunto não ficar tão pesado e tão triste como ele realmente é, né? E são histórias que a gente precisa abordar o tema, não só por ser muito importante aqui, né, na história do passado aqui da cidade, mas para que não caia no esquecimento, para que coisas como essa não venham a acontecer novamente, para que não se repitam, né? Então vamos parar de conversa, vamos lá conhecer ele e senta que lá vem história. Gente, é uma verdadeira aventura andar aqui. Olha como essas ruas são estreitas, ó. A gente tá vindo aqui pro bairro de Padre Farias, se eu não me engano, é esse o nome. Estamos procurando a mina de Santa Rita. Logo ali, ó, ao lado esquerdo aqui, ó, perto daquele caminhão, a mina de Santa Rita. As minas aqui em Ouro Preto geralmente são assim, elas ficam nos fundos de residências, né, de antigas casas, propriedades particulares. Vocês entram, né, e a entrada da mina é no quintal das casas. Como vai? Boa tarde, prazer. Você já me ensinou. E esse xerox aqui? Nossa senhora, é um prazer tê-los aqui na mina de Santa Rita. Vamos sentar, por favor? E quero deixar aqui registrada a minha gratidão ao guia Jefferson, que é um amor de pessoa e que trabalha com muita dedicação nessa mina para transmitir todo o seu conhecimento para quem tem o privilégio de poder visitar esse lugar. Quando forem a Ouro Preto, não deixem de conhecer a mina de Santa Rita e diga que viram aqui no canal Por Onde Andei e levem meu abraço para o Jefferson, por favor. Casa de minerador do século XVIII, datada de 1712. A casa é uma pirâmide social. Cozinha, sala de jantar, fogão de lenha, 2 janelas juntas à biblioteca. O menino tem que receber professor. Tem que ser doutor advogado, como Cláudio Manuel da Costa, como Tomás Antônio Gonzaga, ou padre, como Padre Viegas. E as 3 janelas azuis, os quartos totalmente fechados, onde só podia entrar os homens da família e os padres. Na parte do meio, aqueles negros, os feitores, que infelizmente eram negros maus, tá? Eles eram libertos e muitas vezes se achavam tão importantes, pois tinham comprado alma branca, sendo negro por fora e branco por dentro. Pois eles tinham de proteger a família do grupo do Vira-Saia, do Mantiqueira, do Sete Orelha, dos irmãos Trindade e outros mais, que roubava na Estrada Real e roubava a casa das pessoas, e também dos milhares de famintos que andavam por Ouro Preto, Mariana e Sabará, os negros armados. E nos porões dessas casas ficava a mão de obra, os escravos, uma senzala rica, uma parte para mulher, meninas e crianças, e a outra parte para homens e meninos. Repitam comigo, é um solar, do século XVIII. Do século XVIII. É uma pirâmide social. E o menino, igual você, começava a trabalhar com 5, 6 anos. Quando chegava aos 14, sabia reconhecer as rochas, sabia manusear as ferramentas, nada mais que um Senai do século XVIII. Por isso que eles gostavam de meninos. E os meninos também eram ágeis para passar no lugar estreito, nos lugares mais difíceis. Repita comigo, Casa Grande com Senzala. Casa Grande com Senzala. Que gerou muitas histórias. Que gerou muitas histórias. Olha só. O ouro está na encosta. Ouro Preto é uma grota. É tanto que na encosta eles vão tirar o ouro de Catas e o ouro está nas minas. Mas você, menino, tinha que descobrir onde estava o ouro. E você tinha que fazer, sabe o quê? Achar o satélite. Venha pra cá. O veio, olha lá, Davi. O veio do lugar certo. Tá vendo essas terrinhas? Essas terrinhas depositadas junto ao cristal tem ouro. Dentro do quartzo também tem ouro. Então, quando achava o quartzo, falava, aqui é o lugar certo.
Aqui é o lugar certo. É o lugar É o lugar que deu na veia. que deu na veia. Agora seu pai vai pegar aquele instrumento procurando essa veia depois de muitos anos. Pegue o picão e começa a bater lá, não encosta lá. Forte, com bastante força. Não, tá ao inverso. É o inverso. Fala, trabalha, força, força, força. Vamos cantar. Lê, 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 lê. Fala, papai escravo. Continua trabalhando. Esse que acabou? Não, agora segura assim. Vai bater. Mas você não pode bater com força. Eu não vou. Se bater nas costas, ele não trabalha. Se bater na perna, ele não anda. Mas se bater nas nádegas, ele não senta. Bata na bunda dele. E fala, trabalha, papai. Vai lá. Capricha, capricha. Vai com força, não trabalha. Vai, estala o chicote. Estala o chicote. Fala, acelera, papai. Acelera. Força. Força. Mas essas pessoas tinham que trabalhar muito, tá? E elas eram obrigadas a trabalhar. Infelizmente, é triste falar que o elemento de aceleração era o chicote, tá? Bater nas costas, pois senão os braços não se movem. Bater na perna, as pernas não andam. Mas bater na bunda, não senta. Só lembrar de Jean-Baptiste Debré, pintor francês, tá? Isso tudo para dar na veia. E muitas vezes, vem cá, menino, junto ao cristal, achava o ouro. Pega, filho. Olha ali, mostra aqui pra mamãe. Daqui. Então, quando o ouro Peraí, estava fica junto paradinho. ao quartzo, repitam, aleluia! Aleluia. Aqui Aqui deu na veia. deu na veia. Encontramos o lugar certo. Encontramos o lugar certo. A riqueza está presente. A riqueza está presente. Mas acontece que aquele escravo muito esperto, que primeiro encontrou o ouro, calado ficou. Ele tinha um cachimbo. E dentro do cachimbo você vai ver que tem um lugar onde escondia aquele pedacinho de ouro. Pega, filho, sem cachimbo. chamar a atenção. Segura, Todo filho. dia um pouquinho de ouro lá dentro do cachimbo. Deixa eu Lá dentro do mostrar aqui. rojinho. Peraí, deixa paradinho aqui pra mamãe filmar. Ah, O tem um segredo. furinho. Furinho. Ninguém poderia saber daquele roubo do ouro, pois senão o feitor iria castigar. Viu? Tem 2 furinhos lá. É, tem E agora, com todo o cuidado do mundo, pega essa pedra com as 2 mãos. Olha essa pedra, mostra. É que quando as pessoas vêm visitar Minas Gerais, elas só ouvem falar no santo do pau oco dos brancos, mas que fazia os escravos, tanto do Pedras ouro quanto com fundo dos diamantes. Ocava as pedras, colocava ouro ou diamante e colocava nos muros, sendo que essa pedra cheia de ouro ia valer uma carta de alforria. Repita, de grão em grão, De grão em grão, a galinha enche o papo. a galinha enche o papo. Assim que se roubava ouro. Também, né? Assim que se escondia o ouro. Pois aqui no terreiro tinha aquele que tomava conta do terreiro. Eu vou roubar o ouro de nhonhô e ninguém vai saber. Mas acontece que tinha uma pessoa que estava de olho em você. Venha pra cá. Escrava Fernanda. Menino, segura a bateria. Fique de frente pra mim. Dia de auditoria. Inspeção. Você está roubando o ouro do meu nhonhô? Eu não, nunca nem vi. Está sim. Fiquei sabendo. O caburé contou. Me dê as mãos. E se tivesse ouro nas unhas, ia passar o espinho de laranjeira para tirar as argilas para apurar o ouro. E o castigo, com aquelas palmatórias que vão ver nos museus, ia bater para zangar ou para sangrar. Você quer que zanga ou quer que sangra? Zanga. Mas ela tá roubando ouro várias Ah, então vai ter que zangar e sangrar junto. Ia até sangrar, ia depois colocar na água com sarmoura e os pés presos junto às mãos ia ficar. Fernanda, diz a verdade. Tem ouro nas orelhas? Não. Deve ter cera. Exatamente. Tem ou não tem, menino? Só cera, né, Davi? Tem ou não tem? Não tem, só tem cera.
Então aquele feitor, com aqueles lábios grossão, ia chupar a sua orelha, pro ouro vir junto com a cera, e com aquelas adagas de prata que vão ver nos museus, ia fazer muito furo e passar pimenta malagueta, para aquilo então arder a noite inteira. Diz a verdade, tem ouro nesses cabelos? Não. Tem Daqui sim, nem tem sim. lido escorrido assim, nem para. Então, tem ouro nos cabelos? Tem. Então Coloca tinha ali de no chão, filho. desembolar ferro quente com babosa ou gordura de porco, e se te houvesse ouro ia arrancar. E agora eu quero saber, você engoliu o ouro de meu nhonhô? Vieira? Não. Engoliu. Pra fora. De novo. Saiu não. Vai ter de tomar água de quiabo. Sai por cima, tem que sair No por baixo. restaurante você vai comer o quiabo, né? Mas as cabeças do quiabo eram colocadas na água e virava aquela baba e você tinha de tomar. A baba. Não bebo não. Bebe sim. Na boca ou pela roupa. Ia vomitar e então o castigo ia acontecer. E as máscaras de couro na boca ia colocar. Não roube ouro, pois o feitor está aqui para te observar. Se a parede tem ouvido, o mato tem olhos. O veio estava perfeito e as ferramentas iam trabalhar o dia inteiro. E trabalhava mais ou menos assim, por alto. O veio bom, mas o escravo fraco. Sabe o que tinha que dar? Rapadura para o nego chupar, para tomar mais água, para ficar com sensação de barriga cheia e não desidratar. E quando eles estavam trabalhando, era assim, o dia inteiro. Nossa, pensa esse barulho no ouvido o dia inteiro. Lá dentro ainda dá eco. E eles ficavam surdos. Muitos ficavam cegos, devido às partículas baterem nos olhos, tá? E muitos desmoronamentos. Ficando cego, aleijado, ele vai para a mão de pilão e vai ficar socar minério o dia inteiro. Então, era 1000 quilos de rocha para em torno de 6, 8 gramas de ouro. E tinha que fazer a redução de massa. Socava o minério, ele virava uma lama e junto à água do riacho escorria sobre peças de couro de boi. Colocava o couro para escorrer, colocava o couro para secar e o homem mais forte no couro ele ia dar. Esse menino é trabalhador, é um bom motorista, é um homem que dá no Couro. Para E então, ele pancado no couro. aquele material concentrado vinha para este instrumento chamado bateia. Vem cá, garoto, cante comigo assim, ó. Pega a bateia. Canta assim. Roda a bateia. Roda a bateia. Na bateia fica o ouro. Na bateia fica ouro. O que cai não é tesouro. O que cai não é tesouro. Deixa a água então levar. Deixa a água então levar. E mulher neste mundo E mulher neste mundo não pode errar. não pode errar. O erro era perder o ouro junto à água, o erro era roubar o ouro. Pois se errasse, a produção seria pouca e naquele dia seria pouca comida. Então o símbolo de Minas Gerais é uma bateia, que era profissão de mulher rodar bateia. Com sensualidade. Ixi, eu vou pra um lado, a bateia vai pro outro. Toda a destreza da Fernanda. Agora eu me vi. Não, vamos botar ritmo nisso aí, menina. Tá Vamos muito lá. devagar. Vai lá, peito pra frente, bunda pra trás. Vai lá, peito pra frente, bunda pra trás. Vai fazendo. Eu não, que eu só criticando. Você vai ter que colocar uma coisa sensual. Né? Você tá pedindo demais. Tem que ter suavidade, que senão o ouro vai embora com a água. E agora você vai aqui, olha. Quer ver? Grave bem ela. Não, grave isso não. Não. Agora você vai cantar a cantiga. Fazendo com a bateia. Coenda. Um movimento sensual. Vamos lá comigo, vamos lá. Não dá, meu marido não Você fala consegue, agora, menino? Vai, Vamos lá, você vamos lá. consegue, Fernanda. Vai lá que eu tô te apoiando. Vamos lá. Roda a bateia. Vai, Fernanda. Ó, Vai, gente, nós vamos ficar aqui até amanhã. Não. As cartas de alforria, a maioria não era dos homens, e sim das mulheres. Pois elas roubavam ouro, enchiam suas pedras ocas, pensando em que com esse ouro pudesse comprar alforria de pelo menos um dos filhos. Mas que tristeza! Entre aqueles vários filhos, um tinha de escolher. Para trabalhar nessas minas, o alimento, a
feijoada, a buchada, era nas fazendas onde havia fartura, já que comida aqui faltava. E quando chegar nos museus, vão ver aquelas panelas enormes onde faziam a comida de uma panela só. Era um único alimento, que era a água a ferver, com um pouquinho de sal, que era chamado de ouro branco, que vinha de Mossoró e Macau, no Rio Grande do Norte. O fubá fino, mimoso, era para sinhá e para senhor, e o fubá grosso e a canjiquinha era para os escravos, e fazia aquela sopa. Mas ficou fraca, aí colocava as folhas de lobrobrô, que eles chamam de oropronobis. E o sal, naquela época, muita gente não sabe, mas era muito difícil de se ter o sal, era um artigo de luxo, né? Tanto é que daí vem a palavra Sim. salário, porque muitas pessoas eram pagas com o sal, né? É que o sal, imagine, 8 meses para ir lá na capitania de Pernambuco e 9 meses, 10 meses para voltar. Imagine como era avisado os carregamentos de sal pelo sertão, pela estrada real. Então, devido a essa distância, levava muito tempo para chegar, agregando valor. Eu ouvi falar que quando recebiam pessoas importantes nas casas, assim, em jantares, eles colocavam potinhos, né, de sal na mesa para essas pessoas se servirem. E aí, quando a pessoa não tinha condições financeiras, que daí viria a expressão que é uma pessoa sem sal. Que hoje a gente usa para dizer que quando é uma pessoa sem graça, mas que naquela época, quando se falava que era uma pessoa sem sal, é porque não tinha condições financeiras de comprar o sal. Sim, procede. O sal era tão caro que uma pessoa, quando queria mostrar riqueza, salgava a comida. Nossa, que comida salgada, é tão caro o sal. Tanto que muitos falam das escravas de esconder ouro no cabelo. Mas aquelas escravas que trabalhavam na casa grande, muitas vezes escondiam o sal, para depois trocar esse sal por ouro, de tanto que era o valor do sal aqui no século XVIII. No século XVIII, muitas coisas aconteceram em Vila Rica de Albuquerque de Ouro Preto. E como eu citei, as escravas faziam tudo para seduzir os homens, e muitas vezes seduzia. E dessa sedução, desse amor, nascia com a mulher branca, o filho branco, que é o Daniel Vieira. E com a mulher negra, nascia o Jefferson. O Jefferson é Vieira? Não. O Jefferson é dos Vieira. O mesmo pai, porém com mães diferentes. Eu não vou receber herança, que eu sou dos, e ele é um Vieira. E nisso aí, foram criados juntos, sempre juntos, e havia uma certa união, de modo que aquele negro passava a proteger o seu irmão, porém um de pele clara e outro de pele escura. Miscigenação nas Minas Gerais. E é isso, galera, fomos nos equipar, porque agora a gente vai entrar lá na mina. Essa mina aqui, ela é tão conservada que é muito legal ver que aqui em cima existem os muros de contenção de encosta. O seu formato é um toldo de pedra, de modo que quando a chuva é forte, a água não escorre pelas laterais e não gera erosão. Aqui, o riacho onde se fazia a separação do ouro, que infelizmente virou rede de esgoto. Mas a certeza do ouro, o cristal não encosta. É o lugar que deu na veia. Ainda tem o cristal aqui, ó, gente. Deixa eu ir lá mostrar pra vocês. Eles têm um preservado aqui ainda, ó. Por favor. É. 13 de maio de 1888, notícia da Casa Grande. Pegue o que você não tem e vá embora. E a maioria dos negros foram, a maioria para o caminho novo, ou parte para o caminho velho, rumo a São Sebastião do Rio de Janeiro, pensando em pegar um navio, para então pensar em voltar para a África. Mas praticamente ninguém conseguiu, tendo então o gerar das comunidades. Resultado de uma lei
não preparada para o povo negro brasileiro. Muitos ficaram pelas ruas, né, vadiando porque não tinham para onde ir. Aí começa o êxodo populacional das cidades litorâneas, Rio de Janeiro, Vitória, Recife, São Luís, do interior para o litoral. E criou-se uma lei da vadiagem, você sabia, Daniel? Dessa, os negros não tinham para onde ir, ficavam pelas ruas, todos famintos, todos procurando emprego, e quem era pego na rua vadiando, sem estar trabalhando, era preso. E começa também o embranquecimento da população brasileira, sendo que aqui trabalhavam chineses, mas na lavoura do café trouxeram os italianos, trouxeram os alemães, para morar na mesma senzala dos negros, porém sem grátis. Este buraco na mina. O minerador tinha várias minas, e cada mina tinha seu conjunto de escravos. Tinha o seu líder, tinha aqueles que cortavam rocha, tinha os meninos que carregavam suas mochilas feitas de couro de boi, tinha aqueles que socavam o minério, tinha aqueles que preparavam as peças de couro de boi e tinham as mulheres que rodavam suas bateias. Então, toda a produção do dia era guardada no bucho. Eu comentei com você, Fernanda, se fosse pega roubando ouro, os castigos eram horríveis, pois, como eu citei, que a parede tem olhos e o mato tem ouvidos, e aqueles feitores sabiam todas as mazelas do roubo do ouro. E para não ter a tentação do roubo do ouro próximo de si, depositava em um recipiente que ficava dentro do bucho. Aí a expressão tá ficando rico, tá enchendo o bucho, tá com muito dinheiro, está de bucho cheio. Mas a meta tinha que ser alcançada, as 20 gramas de ouro, uma tigela de mingau de fubá. Mas por falta de sorte, naquele dia era só 10 gramas, a produção era pouca, ou 10 gramas. Então aquele 10 gramado iria ganhar somente meia tigela de mingau de fubá. A cota não foi alcançada. Tá ficando rico? Tá enchendo o bucho? Ou guia de meia tigela, ou pedreiro de meia tigela. Bucho, casa grande, casa dos contos de réis. Chegava em casa de contos de réis com 3 quilos de ouro, muitas vezes falava que o quinto era a quebra, que o ouro estava contaminado, que o ouro estava sujo. Para depois separar o quinto do rei. Aí de 3 quilos caía para 1,9 kg. E o ouro não dava para cobrir os custos da data aurífera. E falava-se assim: este quinto está a nos levar aos infernos, o quinto dos infernos, que gerou o endividamento dos mineradores, que gerou a derrama, que gerou o movimento da Inconfidência Mineira. Mas aquele quinto de Ouro Preto, Mariana, Sabará, Nova Lima, Rio Acima, Barão de Cocais, os diamantes, viagem de 60 dias, 60 noites, pelo caminho velho que chegava em Paraty, no Rio de Janeiro. Aí ficávamos a ver navios, o bucho, as metas, as cotas, o início de tudo. O elo de ligação, se para o negro era complicado gerar a cota, para o minerador o complicado era pagar os custos de seus impostos. Garoto Davi, pega esse imã, vai. Encoste na parede de novo. Mude de lado, passa para esse lado aqui agora. São as rochas sedimentares de nome Itabirito. Repita comigo. Itabirito. Pedra que risca vermelho. E esse Itabirito hoje, ele se transforma em aço, que se transforma em Land Rover, que se transforma em geladeira. E para cada 1.000 quilos de Itabirito, 62% é minério de ferro. E para cada 1.000 quilos, no máximo, 8 gramas de ouro. Mas repita comigo, menino. Ouro é sangue. É sangue. E o sangue, E o sangue corre nas veias. corre nas veias. Vamos lá. Cristal. Grafite. Grafite. Sedimento depositado pelo rio. Sedimento depositado pelo rio. Quer dizer Quer dizer que aqui que aqui deu na veia. eu lavei.
não vai trabalhar em vão, vai ser um lugar totalmente produtivo. Por isso que a mina, ela nunca é descendente, ela é sempre ascendente, pois estava sempre seguindo a veia em meio às serras de Ouro Preto. Davi, olha que legal, olha como esses escravos vindos do sul da África eram inteligentes. Eles cavavam a mina sempre de forma arqueada, no formato de uma ferradura, para ela não desmoronar a parte de cima, de modo que ela se autossustenta. Passa a mão nas paredes, vai lá. Quebrar as pontas, aparar as arestas, para não se machucar. Se tivesse aresta, ia machucar a cabeça, ia machucar o braço. Na verdade, eles só ralavam. Você não está ralando no colégio? Você não está ralando no colégio? Sabendo que iam chegar em lençol freático, vamos ver que a mina sobe, água drena por gravidade e correntes vão entrar. Eram arquitetos na arte de escavar, escravos vindos de sul de África, das minerações inglesas, que sabiam tudo. Aqui em Ouro Preto, a Nova Lima. Tanto o inglês tinha lá, que quando perdia uma veia, uma ferramenta, o inglês falava assim, repita comigo, fala, why, why, why. E o povo de Itabirito, Rio Acima, Nova Lima, começa a imitar os ingleses falando why. E tinha que chamar em inglês, repita, surname. O surname saía sur. E o mineiro fala, sou José, sou João, sou Maria. E fica nosso vício de linguagem, why sou. Davi, estamos no lugar muito importante da mina, onde geravam os pigmentos minerais usados pelos artistas. Geralmente a casa da pessoa tinha que ser como seu corpo, quer ver? A parede branca como a pele e as portas e janelas de azul como as veias. O azul vinha da Prússia, a cor importada, a cor dos ricos. Geralmente você vai ver as casas mais ricas de Ouro Preto, de Mariana, de Sabará, Diamantina, pintadas de branco e azul. Mas se você fosse pobre, não tivesse eira nem beira, ia pintar a casa, sabe de quê? Da cor ocre, que era a cor da terra. Olha só. Vamos colocar o amarelo ocre, como vai ver na igreja de São Francisco de Assis. Uma tinta mesmo. Uma tinta. O vermelho terracota, como de Nossa Senhora dos Pilares. Os pigmentos minerais usados pelos artistas em suas pinturas barrocas mineiras. Olha, amarelo. Mas com essas argilas, menino Davi, algumas mulheres escravos escondiam ouro em cabelos, ou se não, lavava égua. Você não queria pagar impostos, pegava argila, concentrava o ouro, passava no lombo das éguas e o ouro estava escondido. Lavava-se a égua, apurava o ouro e então enchia as burras. Fala assim, tirei 8 em matemática. Tirei 8 em matemática. Lá vem a égua. Com essas argilas, misturava o óleo de baleia, o cal, que era usado para escravas fazer telha, usando as coxas. Isso aqui é que era o cimento da época, para construir igreja, para construir casas, para fazer o adobro, que eles chamam de pau a pique. As argilas, o ocre, a riqueza. Davi, mas tínhamos um problema. Aqui tinha ouro, o ouro real. Mas onde tem ouro real tem pirita, tem micáceos. E então eles iam tirando material, como estou tirando aqui. Tirando material, como vamos tirar daqui. Agora, abra a mão, Davi. Esfregue com a pontinha do dedo assim, em volta, assim, esfregue forte. Esfregue forte, vai esfregando para sua mão ficar dourada. Ou se não... Tá bom, joga esse material da minha mão. Agora vamos pegar, vire a mão, vire as costas da mão, esfregue agora em cima deste material aqui, olha. E olha que dourado que fica bonito. Uau, olha
Estamos iniciando uma tinta dourada, uma policromia, usando os materiais da mina, de forma grosseira. E também isso fazia com que as pessoas fossem, olha só, não é o brilho dos altares das igrejas? É mesmo? Pois, uma frase, nem tudo que reluz É ouro. ouro dos bobos. Igreja rica, folha de ouro no altar, o sino toca assim, bem alto comigo. Barão, Barão. barão. Igreja de pobre, as tintas douradas, que imita ouro, o sino toca assim, vai lá. Nada tem, nada tem. E as pessoas negociavam com esse ouro tolo, e o tropeiro indo embora. Quando chegava em sua terra natal, falava-se assim, fui enganado. Fui enganado. É ouro de bobo. É ouro de bobo. É ouro de tolo. É ouro de tolo. A vaca foi pro brejo. A vaca foi pro brejo. Dei com os burros na água. Dei com os burros na água. Caí no conto Caí no conto de um vigário. Com o ouro dos tolos. E você fez uma tinta dourada aí. Ah, viu? E daí que vem a palavra vigarista, quando caía no conto do vigário. Essa vai ser a minha maior vigarice. Olha, aí escurinho. Aí, acho que deu pra ver. Aí, agora deu. Cuidado aí na hora de andar, viu, Davi? Então eles descobriram que o negro alto era bom para as fazendas e que os negros baixos eram bons para trabalhar nas minas, para não ter dor nas costas. Aí sabe o que eles faziam? Castravam os meninos. Sabe aquelas bolinhas? Sem testosterona não crescia, sem libido não ficavam brigões e a voz ficava Fino. voz de taquara rachada, que era costume na Itália de castrar os meninos para ficar com a voz fina de castrato. Por isso que em alguns museus você vai ver os instrumentos de marcar, colocando o nome do dono, prender para não fugir e castrar para não crescer. Davi, no século XVIII, não havia energia elétrica. E usava-se essas candeias, os candeeiros, para iluminar. Pois se iluminava de um lado, gerava um problema, gás carbônico, sem cheiro, sem cor e asfixiante. Tosse, náusea, o sono e a morte. E para não morrer asfixiados, um canário belga preso aqui dentro, se ele parasse de cantar, tinha de sair para não morrer também. Dê alguns passos à frente, Davi. Vá à frente, entre mina dentro. Pra lá, Vire. Vira pra lá, assim, vai andando pra lá. E vai caminhando, Davi. A solidão, o banzo, a tristeza. Quantas crianças igual a você trabalhavam nessas minas, Davi? E a mulher, a mãe nunca via, pois mulher na mina não pode entrar, diz que dá má sorte, diz que dá azar. Vira pra E cá. trabalhava nas minas somente os homens e meninos. Aí a frase, é onde o filho chora, a mãe não escuta e a mãe não vê. Era ruim ficar aqui o dia inteiro, hein? Imaginou ficar aqui no escuro, Davi? Né? Da candeia. Espera um pouco. Ti, né? Pra variar. É diferente da mão para as velhas, não é? Toda vez ela tem que fazer a cabeça. Bem diferente. Totalmente. Vamos abaixar. Fernando vai levar o 2 e vem pra cá. Eita! Ele tá sofrido mesmo, hein? Eu que já tô travada da coluna. Você vai ver o vídeo que você vai levar daí a pouco. Fernanda, estamos no pior lugar da mina. Literalmente aqui é o fim da picada. É onde chegou na rocha mãe, na rocha magmática.
Lugar igual a este, por que insistir? Você comprou esse escravo? Você não mandou amansar ele? 7 dias, 7 noites, preso nos ferros aqui na escuridão. Fala assim, tô com fome. Tô com fome. Cuscuz com sal. Tô com fome. Tô com fome. Cuscuz com rapadura. Tô com fome. Cuscuz com pimenta malagueta. Fala, tô com sede. Tô com sede. Água assim, não mandou dar não. Assim, Assim, vou morrer de sede. vou morrer de sede. Você quer morrer de sede? Não. Já que você não quer morrer de sede, vai ser assim. Entrega o capacete pro menino. A touquinha pro menino. Tira a mochila. Força. Mais pra cima. Vamos lá. Nessa parte aí do lado direito, são mais 5 minas que se transformam no queijo suíço. Seria mais ou menos assim. Aqui é a parte que é para inglês ver. Fiscal chegou da coroa portuguesa, túnel estreito, mal iluminado, com cheiro de enxofre, ele não passava. Não sabia o tamanho da mina, então não tributava. O que os olhos não veem, o coração não sente. O que não é visto não é cobrado. E naquela onde o filho chora, a mãe não escuta, a mãe não vê, era nessas minas pequenas que os meninos transitavam o dia inteiro como se fossem formiguinhas. Entre 20 passos nessa mina, com a lanterna do telefone ligado, para chegar nas 2 primeiras minas que sobem do lado esquerdo, aí você vai ver o que foi verdadeiramente a escravidão nas minas no Brasil do século XVIII. E vai caminhando, é só chegar na 4ª lâmpada para você ver as minas que sobem. Aqui, ó. Aqui era o coxo d'água, onde eles tinham água para beber, ó. Aqui, Fernanda, é onde o filho chora, a mãe não escuta, a mãe não vê. Mais 10 passos para chegar na entrada, que eu vejo como os 2 piores lugares do mundo para estar naqueles tempos. Vai. Não dá, não consigo ir mais ali não. Pra vocês terem uma ideia, eu tentei ir até lá na frente, né, mais pra frente pra filmar, mas é muito estreito, tem que caminhar assim realmente de cócoras e a coluna aqui da veinha já não tá mais aguentando. Ali geralmente eram crianças, né, que iam. Aqui também tem uma parte que tem que andar agachada, eu já dei umas 10 batidas aqui com a cabeça, por isso a importância também do equipamento, né, do capacete. Aqui já é um pouquinho mais alto. Eu imagino ser obrigada a passar o dia todo aqui dentro, trabalhando sem comer direito, no escuro, só com luz de candeeiro e com as batidas, né, das picaretas aqui, estridentes no ouvido. Não é à toa que muitos ficavam cegos, surdos. Terrível, gente. Ir para a senzala era um descanso que era mais ou menos assim. Feche os olhos e conta de 1 a 8. Fechar os olhos é adormecer. Contar de 1 a 8 é amanhecer de novo e começar toda aquela luta. De tão cansado que ficava o corpo. Não tinha um banho, não tinha nada. Mas esses homens ainda cantavam quando estavam trabalhando e tinha o sonho da liberdade, que era a única coisa que eles pensavam. E bem próximo da mina ainda fomos conhecer a Capela do Padre Faria, construída entre 1701 e 1710 e considerada a primeira expressão barroca em Minas Gerais. Padre Faria foi o capelão da expedição que fundou Ouro Preto em 1698. Na torre lateral está o sino que deu o toque fúnebre no dia da morte de Tiradentes e na Praça dos Três Poderes na inauguração de Brasília em 1960.
Espero que tenham gostado desse passeio tão diferente e necessário de se fazer aqui em Ouro Preto. No próximo vídeo vamos explorar uma cidade vizinha e também muito importante na história de Minas Gerais, Mariana. Continue aqui com a gente, se inscreva no canal, até o próximo vídeo e a próxima viagem.